O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs presentes em nossa catedral, reverendíssimo Padre que co-celebra esta Santa Missa, e a todos que nos acompanham também pelos meios de comunicação, uma grande alegria nos reunirmos para celebrar hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Antes de começar, só queria fazer um parênteses bem rapidinho. Eu faço isso no final da missa, mas hoje, que alegria ver a igreja com tantas crianças. Muito obrigado às famílias que trazem as crianças para a missa. Sejam todos muito bem-vindos também, as nossas crianças que aqui estão participando. No final, nós vamos fazer uma bênção especial para as crianças. Pois bem, nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Logo depois de Pentecostes, no domingo seguinte, nós celebramos este grande mistério da nossa fé. Deus que é um na sua essência, na sua natureza divina, mas que é três em pessoas distintas. É um grande mistério. Nós não vamos conseguir compreender todo este mistério do que compete um Deus que é um e é três ao mesmo tempo. Um santo da igreja chamado Santo Agostinho, inteligentíssimo, ele viveu no século IV, mais ou menos. Santo Agostinho foi aquele santo que era filho de Santa Mônica, a qual chorou 30 anos pela conversão do seu filho. E Santo Agostinho se converteu já com uma idade um pouco avançada, e ele viveu mais ou menos 8 anos de ministério. Foi bispo em Hipona, no norte da África. Viveu 8 anos como bispo. E nesses 8 anos, Santo Agostinho era tão inteligente que ele escreveu 1000 obras. 1000 obras em 8 anos, entre livros, homilias. E antes de morrer, ele revisou quase todas elas. Então imaginem a inteligência desse homem. Um dia, Santo Agostinho estava andando por uma praia e tentando entender o mistério da Santíssima Trindade, tentando decifrar esse enigma. Como é que Deus pode ser um e pode ser três ao mesmo tempo? É um na essência, mas é três em pessoas. O Pai que não é o Filho que não é o Pai, mas ao mesmo tempo Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. E Santo Agostinho tentando com a sua inteligência decifrar. E de repente ele viu na beira da praia um menino que pegava um pouquinho da água do mar com uma concha e derramava dentro de um buraquinho. Pegava um pouquinho da água do mar com uma concha e derramava num buraquinho.
Santo Agostinho sorriu e disse: menino, o que você está fazendo? E aquele menino disse: eu vou colocar toda a água do mar neste buraquinho. Santo Agostinho falou: meu filho, isso é impossível. Olha o tamanho, a imensidão do mar, quantidade de água, você nunca vai colocar nesse buraquinho. E para surpresa de Agostinho, aquele menino na verdade era um anjo, e disse para Agostinho: Agostinho, Agostinho, é mais fácil colocar toda a água do mar neste buraquinho do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade com a sua inteligência. E a partir daquele momento, Agostinho dobrou a sua inteligência, o seu raciocínio ao mistério vivido. No século XII tinha um santo chamado Santo Tomás de Aquino, que escreveu uma coleção de livros chamada Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino era tão inteligente e tinha uma capacidade tão grande que ele conseguia escrever um livro e ao mesmo tempo ditar outro livro para outra pessoa escrever. Imagina a inteligência desse homem. Ele escrevia um livro, e para escrever uma folha dá um trabalho danado. Ele escrevia um livro e ao mesmo tempo ele ditava para outra pessoa escrever outro livro. Santo Tomás de Aquino, quando tinha alguma dúvida sobre a fé, ele entrava na capela e punha a cabeça dentro do sacrário, para dizer que a inteligência dele estava submetida ao mistério. Meus queridos irmãos e irmãs, a Santíssima Trindade é um mistério. Muitos mistérios nós vamos compreender quando nós chegarmos no céu. Muitas coisas que hoje para nós são enigmáticas, quando nós chegarmos no céu nós vamos entender. Mas o mistério da Santíssima Trindade é um mistério íntimo da própria essência de Deus. Nem no céu nós vamos entender, nem a Santíssima Virgem Maria consegue entender o tamanho, a grandeza do mistério da Santíssima Trindade. Mas por que então que nós celebramos essa festa? Por que então que nós voltamos o nosso coração tão devotos a esta realidade de que Deus é um e é três ao mesmo tempo? Porque esse grande mistério que não pode caber no universo, esse grande mistério que não cabe na compreensão humana, porque se nós compreendêssemos, nós encerraríamos Deus no nosso conceito. Essa presença habita em cada um de nós. E essa é a grande beleza de nós entendermos e celebrarmos o mistério da Santíssima Trindade. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, que é o finalzinho do Evangelho de São Mateus, ressuscitado, glorificado, ele disse aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os. E nós somos batizados na Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A partir do momento que nós somos batizados na presença do Espírito Santo, que tem consigo o Pai e o Filho, porque são inseparáveis, nós temos dentro de nós a riqueza da Santíssima Trindade. Por isso São Paulo vai nos dizer: se somos conduzidos pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Esse mistério que habita dentro de nós é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Esse mistério que habita dentro de nós é o maior tesouro que nós carregamos. São Paulo, falando do seu ministério, mas dizendo também sobre essa presença de Deus em nós, dizia: carregamos um tesouro em vasos de barro. Ah, padre, mas a Santíssima Trindade está presente em todos os lugares também. Nós vemos a Trindade Santa na criação, nós vemos a Trindade Santa em tudo que nós vemos. Qual é a diferença da Trindade Santa que está fora? Qual é a diferença de contemplar este Deus que tudo criou, este Deus que tudo santifica, este Deus que tudo redimiu? Qual é a diferença da presença da Trindade dentro de mim? Vou fazer uma comparação para nós entendermos. Imagina que uma pessoa muito pobre, paupérrima, eu, por exemplo, não precisa um exemplo muito longe, eu, paupérrimo, estou do lado de uma montanha de ouro, uma imensa montanha de ouro, mas ela não me pertence. Essa montanha não é capaz de me fazer rico só pelo fato de eu estar perto dela. Concordam comigo? Pronto. Aquela montanha de ouro não me faz rico pelo fato de eu estar perto dela. Agora, se aquela montanha de ouro for minha, aí então eu me torno rico, porque eu possuo aquela montanha de ouro.
Qual é a diferença da Santíssima Trindade que está em todas as coisas? Nós estamos próximos, mas não nos pertence. Mas essa presença dentro de nós é ela que nos faz ricos. Ricos da graça de Deus, é claro. Por isso nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber que em nós habita esta presença de Deus e permitir que essa presença de Deus possa conduzir os nossos caminhos. Olhar para dentro de nós e perceber que nós temos o maior de todos os tesouros habitando no mais íntimo de nós. E nós temos acesso quando nós vivemos uma vida de oração. Uma verdadeira vida de oração. Santa Teresa d'Ávila, que é uma grande mestra na vida espiritual, ela escreveu um livro onde ela comparava a sua alma, o seu coração, com um grande castelo. E este castelo com várias moradas, com vários compartimentos. E no centro, no cômodo mais íntimo do castelo, estava a presença de Deus. Essa é a nossa alma. No mais íntimo de nós está Deus. Se eu quero encontrar, não tem caminho mais seguro do que me voltar para dentro de mim mesmo e lá encontrar essa presença de Deus que tanto me ama e que está comigo. Esse mesmo Santo Agostinho, no século IV, ele, numa conversão tardia, já tinha uma certa idade, ele exclamava quase como que num desabafo: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, porque eu buscava fora e o Senhor estava dentro. Eu buscava a felicidade, buscava a sua presença nas coisas ou nas pessoas e me esqueci que a sua presença estava dentro de mim, no mais íntimo de mim mesmo. E quando me voltei para mim mesmo, encontrei o Deus que habita em mim. Esse é o grande mistério da Santíssima Trindade. A nossa vida de oração, ela deve ser algo que nos transporte para dentro de nós mesmos, onde nós vamos encontrar essa presença de Deus que move os nossos corações, onde nós vamos encontrar essa presença de Deus que habita em nós. A vida de oração, ela deve então ir progredindo. Mas olha que bonito, a progressão da vida de oração não é para fora, é para dentro. Nós crescemos na vida de oração quanto mais para dentro mergulhamos. Nós talvez comecemos com a nossa vida de oração baseado e pautado nas devoções, e é bom que façamos, é bom que tenhamos as nossas devoções, mas as devoções devem ir com o tempo passando para uma outra oração íntima, contemplativa e silenciosa. Santa Teresa d'Ávila compara a vida de oração com um matrimônio espiritual da alma com o amado. E se nós olharmos o nosso matrimônio entre o homem e a mulher, o matrimônio natural, nós vamos encontrar também essa dinâmica, e é tão bonito. Um casal que se apaixona, que começa um namoro, falam bastante, falam sempre o quanto ama, o quanto o outro é importante, se falam muito. E com o passar do tempo, nós vamos percebendo que as palavras não vão sendo tão necessárias mais. Chega um ponto que o casal se conhece tanto que basta um olhar, já sabe tudo. É bom que fale, claro que é bom que fale, mas chega um momento em que não precisa mais. Basta um olhar, um olha para o outro e já sabe. Hoje, fulano está assim ou assado, já sabe o que o outro quer ou o que o outro não gosta. A vida de oração, ela deve ser esse caminho espiritual onde nós também chegamos ao ponto de não precisar dizer nada, porque nós estamos simplesmente na presença. Na presença. Santa Teresa d'Ávila diz que oração é um diálogo entre duas pessoas. Tão óbvio e tão simples. A presença do Deus que sempre está conosco. Mas a segunda presença é a nossa presença diante deste Deus. Por isso nós precisamos, quando formos rezar, olhar para dentro de nós mesmos. E nessa presença que se encontra ali, alimentarmos a nossa alma. Ah, Padre, é tão bonito o Senhor dizer que a Santíssima Trindade habita em mim. É tão bonito dizer que nós temos essa presença de Deus em nós e que podemos encontrar em nós esse Deus que nos ama.
Mas eu sou tão atribulado por dificuldades, por problemas, a minha vida tem tantas tribulações, tem tantas agitações. E aí nós precisamos entender que para nós fugirmos das tribulações, nós nunca vamos conseguir fazer isso fora de nós. O mar é muito agitado na superfície. Se você ainda encontra muita agitação na sua alma, talvez seja porque você esteja na superfície da sua alma, onde as ondas são muito fortes e arrebentam e quebram, e nos causam medo porque faz barulho. Mas quando nós vamos mergulhando, quanto mais profundo nós vamos, mais quietude nós encontramos. Se a nossa alma se encontra nesse turbilhão de tribulações, mergulhemos pela oração, pela contemplação, e no fundo de nossas almas vamos encontrar a quietude, que é a presença deste Deus que nos ama, que nos acolhe, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e faça de nós filhos e filhas amados deste Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.